1 Samuel, capítulo 10, verso 20. Nós vamos fazer uma leitura até o versículo 27. Meditando sobre esse texto, em uma das minhas leituras devocionais, Deus ministrou ao meu coração algumas verdades que eu gostaria de compartilhar contigo nessa noite. E um tema que Deus ministrou ao meu coração é inútil se esconder. Diz assim a palavra do Senhor. Fazendo, pois, chegar Samuel, todas as tribos, tomou-se a tribo de Benjamim. E fazendo chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, tomou-se a família de Matri, e dela se tomou Saul, filho de Quis, e o buscaram, porém não se achou. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. E disse o Senhor: eis que se escondeu entre a bagagem. E correram e o tomaram dali. E pôs-se no meio do povo, e era mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: vede já a quem o Senhor tem elegido, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disseram: viva o rei! E declarou Samuel ao povo o direito do reino, e escreveu-o num livro, e pô-lo perante o Senhor. Então enviou Samuel a todo o povo, cada um para a sua casa. E foi também Saul para a sua casa, a Gibeá, e foram com ele do exército aqueles cujo coração Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram: é este o que nos há de livrar? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Porém, ele se fez como surdo. Nós te adoramos, Senhor, e louvamos o teu nome nessa noite, pelo privilégio de estar na tua casa mais uma vez. E a nossa oração é para que o teu Espírito tenha toda a liberdade para falar e para ministrar aos nossos corações nessa noite, segundo o teu propósito para nossas vidas, porque nós cremos no poder do Espírito Santo. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Esse texto que nós lemos é um texto, em parte, bem conhecido dos irmãos. Quem já não ouviu falar sobre a história de Saul e sobre o seu chamado para ser o primeiro rei de Israel? E é óbvio que quando nós falamos da pessoa, da figura de Saul, isso nos remete a um exemplo negativo, porque a gente sempre faz a comparação entre Saul e Davi. Saul, aquele que começa bem, termina mal. Davi, aquele que é escolhido por Deus e vai até o fim. Tem alguns percalços na caminhada, mas termina os seus dias na presença do Senhor. Mas o meu objetivo nessa noite não é se deter nos maus exemplos de Saul, mas falar sim das experiências que ele viveu no momento em que ele é escolhido para ser o primeiro rei de Israel. No capítulo 8 do livro de 1 Samuel, nós vamos ver o relato de que o profeta Samuel, ele havia envelhecido, ele havia chegado a uma idade avançada, e ele então prepara os seus filhos para darem continuidade ao seu legado. Ele prepara os seus filhos para darem continuidade ao legado de juízes e de sacerdotes, servindo ao Senhor e orientando o povo de Israel segundo a vontade de Deus. Mas o texto vai dizer no capítulo 8 que os filhos do profeta Samuel não andaram nos caminhos de Samuel.
Ou seja, eles não andaram nos caminhos do Senhor. E alguns comentaristas vão dizer que, em função disso, dos pecados e dos erros que eles cometiam, alguns problemas começaram a ser gerados no meio do povo de Israel, no meio das tribos, ou começou a ocorrer uma certa desordem, aonde cada um começava a fazer aquilo que desejava fazer. E os anciãos do povo, vendo que um problema havia se estabelecido no meio do povo, eles então se reúnem, se dirigem até Ramá, que era o local onde o profeta Samuel vivia. E ali com Samuel eles pedem para si um rei. O texto vai dizer que eles desejam ter para si um rei, como tinham os povos ao redor. E aqui Deus já me ensinou uma primeira lição. Porque ali nós estamos falando do povo de Deus. Israel foi o povo escolhido para representar Deus na terra. O governo era o governo de Deus através do juiz. O governo era um governo teocrático. Deus governava através do juiz, que era um homem consagrado e levantado por Deus para orientar o povo, segundo a vontade de Deus. E quando uma crise se estabelece no meio do povo, aqueles homens se reúnem, começam a olhar o modelo de governo ao redor dos outros povos e desejam trazer para dentro deles aquilo que parecia estar dando certo nos povos ao redor. E a primeira coisa que Deus ministrou no meu coração quando eu lia isso é que nós não podemos agir assim. Porque aqui nós somos o povo de Deus. E no momento em que um problema ou uma crise se estabelece no meio do povo de Deus, a gente não pode sair correndo e querer pegar o modelo que está dando certo lá fora para colocar aqui dentro, que parece estar dando certo. A nossa atitude como povo de Deus é colocar o nosso joelho no chão e pedir direção ao Senhor para o que devemos fazer. Nós não podemos simplesmente querer pegar modelos de fora, do mundo, e trazer para dentro daquilo que pertence a Deus. Porque se Deus escolheu, se Deus levantou, Deus mesmo se encarregará de dar a direção em meio às crises, que muitas das vezes se estabelecem em nosso meio. No capítulo 9 de 1 Samuel, o texto vai nos dizer que a família de Saul, eles passam por uma perda, quando as jumentas do pai de Saul se extraviam, elas se perdem. E aqueles animais, eles eram importantíssimos para a estrutura familiar, porque eram usados para a fonte de renda da família, para trabalhar a terra, para transporte. E quando aquelas jumentas se extraviam, se perdem, aquilo gera um problema, uma certa crise dentro da casa de Saul. E o texto vai dizer no capítulo 9 de 1 Samuel que o seu pai, o pai de Saul, se dirige a ele e diz: Saul, levanta-te, leva contigo um dos moços e vai atrás das jumentas que se perderam. Ali, naquela perda, naquela crise que se levanta dentro da casa de Saul, Deus já começa a manifestar a sua vontade e o plano que ele havia estabelecido na vida de Saul. Aquela perda vai ser a mola propulsora que vai fazer Saul sair do lugar que ele estava para caminhar em direção à vontade e o propósito de Deus para a vida dele. E aqui eu já quero fazer uma aplicação para a minha vida e para a sua vida. Muitas das vezes, nós estamos vivendo na zona de conforto, aonde tudo vai bem, as coisas estão fluindo como tem fluído todos os dias. Mas de repente, em algum momento, uma crise bate a porta da nossa casa. Às vezes uma perda, algo repentino, algo momentâneo. E quando a crise chega, não há como ficar da mesma maneira que nós estávamos.
alguma coisa tem que ser feita, alguma coisa precisa se mover. E quem sabe, essa perda não é a mola propulsora que vai fazer você sair do lugar que você está para caminhar em direção ao projeto que Deus estabeleceu para a sua vida. Por isso, não se desespere quando as crises baterem a porta do seu coração, quando as crises baterem a porta da sua família. Às vezes é Deus falando contigo que Ele quer fazer algo novo na sua vida, e para isso você precisa sair do lugar que você está e caminhar em direção àquilo que Ele projetou para você. Um detalhe importante é que no capítulo 10, após as perdas, Saul então sai em busca das jumentas, ele e um dos servos do seu pai. E no capítulo 10 ele chega na casa do profeta Samuel. E ele ali vai receber uma palavra profética da parte do profeta Samuel. Ele ali vai receber uma palavra sobre o reino, sobre o governo de Israel, sobre aquilo que Deus iria fazer na vida dele, de que ele seria o primeiro rei de Israel. E a epígrafe desse texto que nós lemos vai dizer que o povo escolheu Saul para rei. E lendo a Bíblia, eu descobri que não foi isso. O povo escolheu o modelo de governo que eles gostariam de ter sobre si, uma monarquia. Mas o rei quem escolheu foi Deus. Se você for lá nos textos de 1 Samuel, no capítulo 10, ou até mesmo 1 Samuel, no capítulo 9, verso 15, 16 e 17, você vai ver muito claramente o profeta Samuel falando com Saul: porventura não te ungiu o Senhor? Ou seja, quem escolhe e quem unge Saul é o próprio Deus. O profeta Samuel foi apenas o instrumento para que aquilo acontecesse, viesse se concretizar. E chegando no texto que nós lemos, nos versos 20 e 21, o texto vai dizer assim: fazendo, pois, chegar Samuel todas as tribos, tomou-se a tribo de Benjamim, e fazendo chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, tomou a família de Matri, e dela se tomou Saul, filho de Quis. Ou seja, após Deus ter falado com Samuel a respeito de Saul, de que ele haveria de ser o primeiro rei de Israel, após Samuel ter ungido Saul na sua casa, chega o momento em que o rei deveria ser apresentado ao povo. E o versículo vai dizer que o profeta Samuel reúne todas as tribos de Israel. Quando eu li isso, eu fiquei curioso para saber a quantidade de pessoas. E eu comecei a pesquisar na Bíblia para tentar achar um número, ainda que não fosse exato, aproximado. E Deus iluminou a minha mente e me fez se lembrar de quando Davi faz o censo do povo. E o texto vai dizer, lá no livro de 1 Crônicas, no capítulo 21, que todo Israel, no verso 5 vai dizer isso, eram em torno, quando Joabe faz o censo, através da ordem de Davi, que todo o povo eram em torno de 1.100.000 homens, todo o povo de Israel. E olha que Joabe não contou a tribo de Benjamim e a tribo de Levi, porque aquela ordem desagradou o coração dele. E logo na sequência veio a confirmação que Davi não era para fazer, porque o texto vai dizer que isso também não apareceu bom aos olhos do Senhor. Então, nos dias de Davi, o povo girava em torno de mais de 1 milhão de pessoas. E no versículo que nós lemos, do texto base dessa mensagem, do verso 20, o texto vai dizer que Samuel reúne todas as tribos.
Irmão, repita uma coisa comigo que Deus ministrou o meu coração. O processo seletivo de Deus, repita comigo, não falha. O profeta Samuel reúne todas as tribos, mais de 1 milhão de pessoas. E depois de reunir todas as tribos, ele vai separar a tribo de Benjamim, que era a tribo que Saul fazia parte. E reunindo a tribo de Benjamim, ele começa a separar por famílias. E ele vai separar a família de Matri. Matri era como se fosse o patriarca da família de Saul. E através de Matri, ele separa Quis, a casa de Quis, que era o pai de Saul, até que chega na pessoa de Saul. Ou seja, de milhões de pessoas reunidas, foram sendo separadas as tribos, as famílias, as casas, até que se chega na vida daquele que Deus havia escolhido para ser o primeiro rei de Israel. E quando eu li isso, Deus falou comigo: o processo seletivo de Deus não falha. Eu já quero liberar uma palavra para a sua vida que Deus ministrou no meu coração hoje à tarde. Sabe aquela vaga que você tem almejado? Aquele concurso tão difícil, que são centenas ou quem sabe milhares de pessoas para uma vaga? Creia que em Deus é possível isso acontecer para você. Porque o processo seletivo de Deus não falha. Se Deus tem algo a fazer na sua vida, creia, faça a sua parte. E quando você menos esperar, a vitória vai chegar na tua mão. Outra coisa que Deus me ensinou aqui, é que esse nome, Matri, no hebraico, ele significa chuvoso ou chuva de Jeová. E eu quero deixar outra aplicação para a sua vida. Às vezes a gente está vivendo momentos de crise. A crise chegou na nossa casa. E a gente está andando de um lado para o outro, tentando recuperar aquilo que se perdeu. Não se preocupa não. Uma hora Deus vai começar a agir na sua vida. E ele vai chegar na casa de Matri. Matri significa chuva de Jeová. Não importa o deserto que você tem vivido, uma hora a chuva de Jeová vai chegar para você. E esse deserto vai se transformar num manancial de bênçãos que Deus já tem preparado para você. Se você crê nisso, glorifica e aplaude ao Senhor nessa noite. Uma outra aplicação que Deus ministrou ao meu coração é que quando o profeta Samuel reúne as tribos, irmãos, tinha uma multidão. Uma multidão. Imagina 1 milhão de pessoas ir lá. Imagina um culto com 1 milhão de pessoas. Eu acho que nem tem lugar para caber isso tudo, é muita gente. Só que aí Deus vai trabalhando, Deus vai usando o profeta. E daquela multidão de 12 tribos, de 1 milhão, vai reduzindo para centenas de milhares. De centenas de milhares, de repente vai reduzindo para a casa de Matri, para algumas centenas de pessoas. E aí chega na casa do pai de Saul, Quis, e foi estreitando. E Deus ministrou o meu coração mais uma verdade que eu quero deixar para a sua vida e para a minha vida também. Saul, quando recebe a notícia de que ele seria rei, ele ficou com medo. Ele temeu, até porque era algo extraordinário. Não existia esse modelo de monarquia no meio do povo de Israel. Era algo que estava sendo inaugurado, o período dos reis de Israel. E ele estava sendo escolhido para ser o primeiro rei. E a casa dele era a menor da tribo, e ele era o menor da casa. Então ele se assustou com o tamanho da proposta, com a grandeza da proposta. Ele ficou preocupado, como é que vai ser isso? E ele fica com medo e começa a se esconder atrás da multidão. Só que o profeta vai falando e a coisa vai estreitando. E o profeta continua trabalhando e a coisa vai se estreitando. Até que chega uma hora
que termina nele. Não teve como ele se esconder mais. E aqui eu quero deixar a seguinte aplicação para a sua vida. Deus já te chamou para uma grande obra. Deus já disse para você o que Ele vai fazer na sua vida. Só que você está com medo, porque você está com medo da grandiosidade da proposta. Você está com medo da responsabilidade. E está se escondendo atrás das desculpas. Não tem jeito, não adianta você se esconder. Porque conforme Deus for trabalhando, a coisa vai estreitando. Quanto mais você se esconder, mais vai estreitando. E vai chegar uma hora que vai terminar em você. Então é melhor dizer, eis-me aqui, do que esperar estreitar para depois viver aquilo que Deus falou que quer fazer na sua vida. Quem está entendendo o que Deus está falando nessa noite? No verso 21, o texto vai dizer que eles o buscaram, mas não o acharam. O texto vai dizer o seguinte: e fazendo chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, tomou-se a família de Matri, e dela se tomou Saul, filho de Quis, e o buscaram, porém não se achou. Ele se esconde, como eu disse aqui, com medo da grandiosidade da proposta. Não tenha medo de dizer, eis-me aqui. Você pode até ser o menor e o menos capacitado, mas quando Deus escolhe alguém, Ele mesmo se encarrega de capacitar. Então não tenha medo do chamado. Quando você vê o tamanho do chamado, não se assusta não. Diga, eis-me aqui. Porque se tem uma coisa, uma frase que eu achei linda, e eu ouvi no seminário esses dias, do professor, que ele se formou no seminário e foi ser pastor de uma igreja, no início do seu ministério, cheio de informação, com a cabeça fervilhando, e ele preparava o sermão, pregava, e era aquele sermão frio, vazio. E ele disse que um dia, ao final do culto, umas irmãs daquelas de oração chegaram para ele, colocaram a mão no ombro dele e falaram assim para ele: olha, você tem muito conteúdo, mas você precisa conhecer a intimidade com o Pai. E ele disse que naquela noite ele chegou em casa, dobrou os joelhos, pediu perdão ao Senhor por não estar vivendo toda a grandeza do chamado que Deus tinha preparado para ele. E ele disse: irmãos, aquela noite foi um divisor de águas para mim, porque eu aprendi a depender mais de Deus do que da minha intelectualidade. Então, quando Deus te chamar para algo, diga, eis-me aqui. E vá na dependência da graça de Deus. Isso não anula você se preparar, você buscar informação, você se revestir de conhecimento. Mas se você não tiver na dependência da graça de Deus, a intelectualidade por si própria não vai te levar a lugar algum. E vendo o povo que aquele que havia sido escolhido para ser rei não estava presente, no verso 22 vai dizer assim: então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali, e disse o Senhor: eis que se escondeu entre a bagagem. Aqui Deus ministrou mais uma verdade ao meu coração, que eu quero aplicar para a minha vida e para a sua vida. Saul já havia recebido a palavra profética. Saul já estava ciente que ele seria o rei. Não tinha como ser diferente. Que Deus usou o profeta Samuel para falar isso com ele.
as perdas, as crises que se estabeleceram dentro da casa de Saul, na família de Saul, foram a mola propulsora para fazer Saul sair do lugar que ele estava e caminhar em direção à vontade de Deus para a vida dele. Já estava mais do que claro de que o rei seria ele. E na hora que o profeta reúne as tribos e vai selecionando as tribos e chega na casa do pai de Saul, e quando ele fala a respeito de Saul, mesmo assim, Saul foge. Ele se esconde. E aí o povo, não vendo ninguém, cadê? É hoje mesmo que esse rei vai ser apresentado? Cadê o homem? O homem se escondeu. E eles então foram orar ao Senhor. E Deus revela onde Saul estava. Olha, ele está escondido lá no meio da bagagem. Ou das bagagens. E aqui Deus já falou algo no meu coração agora. Às vezes a gente está em busca de alguma coisa e a gente corre para o pastor, corre para o irmão, corre para o amigo. A gente fica buscando, tentando achar a solução nos homens, que são tão dependentes e necessitados da graça quanto nós. É melhor orar a Deus, porque Ele conhece todas as coisas. Ele sabe exatamente aonde está aquilo que você precisa e tem buscado. E aí, quando eles oram ao Senhor, o Senhor revela onde Saul estava escondido. Está lá no meio da bagagem. E a verdade que Deus ministrou ao meu coração é inútil se esconder quando Deus sabe exatamente aonde você está. É inútil se esconder. Você pode falar isso para uma pessoa ao seu lado? É inútil se esconder. Deus sabe exatamente o lugar em que você está. E eu quero fazer 3 aplicações nessa verdade que Deus me ensinou. A primeira aplicação é em relação ao chamado. Meu irmão, se Deus já falou com você e você sabe disso, que Deus te escolheu para fazer algo na sua vida, não adianta você ficar se escondendo. Você pode estar se escondendo do pastor, do líder do ministério, do irmãozinho que vive te incentivando. Mas Deus sabe exatamente aonde você está escondido. E uma hora Deus vai te mostrar, porque a Bíblia fala que todas as coisas estão nus e patentes aos olhos de Deus. A segunda aplicação que eu quero fazer é em relação aos crentes, aqueles que já aceitaram a Jesus como seu Salvador, que até já fazem parte da igreja, mas que estão vivendo uma vida dupla, vivendo uma vida de pecado escondido. E eu espero que não tenha ninguém nessa condição nessa noite, vivendo uma vida de adultério, vivendo uma vida de prostituição escondida. Entenda uma coisa: é inútil se esconder quando Deus sabe exatamente aonde você está. É melhor você abandonar, porque se você abandonar, você vai alcançar misericórdia. Ou então, Deus vai revelar exatamente aonde você está, e aí você vai pagar um preço muito mais alto. Mas essa decisão cabe a você nessa noite. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E a terceira aplicação eu quero fazer para aqueles que ainda não fazem parte de uma igreja, para aqueles que ainda não confessaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você tem sofrido, as coisas estão se estreitando para você, o Espírito Santo já falou ao seu coração aonde é o seu lugar. O seu lugar é no altar de Deus, servindo ao Senhor, andando na presença dEle, mas você tem resistido
ao chamado de Deus para a sua vida, para caminhar com Ele. É inútil se esconder quando Deus sabe exatamente aonde você está. Você pode se esconder. Não, um dia eu paro de beber, um dia eu paro de fumar. Não, quando eu parar com isso eu vou para a igreja, porque eu até gosto da igreja. É inútil se esconder quando Deus sabe exatamente aonde você está. O texto vai dizer que Saul se escondeu entre as bagagens, se escondeu no meio das bagagens. E eu gostaria de usar 2 significados que Deus ministrou ao meu coração para falar da bagagem, daquilo que significa ser a bagagem nas nossas vidas. A primeira é que a bagagem fala das desculpas que usamos para nos esconder do chamado de Deus para nós. Às vezes, usamos desculpas por medo da responsabilidade que teremos que assumir. Ou, quem sabe, por não nos acharmos capazes. Às vezes, nos escondemos atrás das desculpas, quando vemos a grandiosidade da proposta, daquilo que Deus quer fazer em nossas vidas. E o segundo significado da bagagem que Deus ministrou ao meu coração, na Bíblia judaica está escrito que ele se escondeu no meio dos equipamentos. E os equipamentos são recursos desenvolvidos pelo homem para a execução de alguma atividade ou de alguma tarefa. O interessante é que ele vai se esconder no meio da bagagem ou dos equipamentos, e certamente não era a bagagem dele, não pertencia a ele. Ele se escondeu no meio da bagagem que era dos outros. Querido, entenda uma coisa. Quando Deus te escolheu, Deus escolheu você, a sua personalidade e a sua essência. E às vezes você está vivendo no meio da bagagem que nem é tua, é dos outros. Fazendo uso de muitos equipamentos, de recursos. E quando as pessoas olham para você, em vez de ver você, só vê recurso dos outros, bagagem dos outros. Entenda uma coisa, aquilo que Deus vai fazer na sua vida, Ele vai fazer na sua vida com a sua essência, com a sua digital, com aquilo que Ele te deu, não é com aquilo que Ele deu para os outros. Deus, quando escolhe Saul, independente de a casa dele ser o menor, de ele ser o menor da casa, de ser algo grandioso, algo que nunca tinha acontecido no meio do povo antes, mas Deus escolheu, sabendo, não que Saul pelos seus méritos era capaz, mas sabendo que o próprio Deus, Ele é poderoso o suficiente para revestir o homem de capacitação. No versículo 26, o texto vai dizer: depois que Saul foi apresentado e o povo jubilou, se alegrou, porque agora sim o rei estava presente, o texto vai dizer: e foi também Saul para sua casa, a Gibeá, e foram com ele do exército aqueles cujo coração Deus tocara. Uma outra coisa que às vezes nós erramos é que quando Deus diz que vai fazer algo na nossa vida, a gente acha que o fato de que Deus nos escolheu vai fazer algo, vai acontecer algo sobrenatural, que a gente vai sair voando no meio da igreja, que de repente a gente vai ser tomado de um poder e coisas maravilhosas vão acontecer, irmão. Sabe o que aconteceu com Saul depois que ele tomou posse do reino? Depois que ele foi apresentado como rei, apesar de ser algo extraordinário? Repita comigo. Ele voltou para casa. Ah, está muito fraco, irmãos. Ele voltou, ou seja, ele voltou para o seu cotidiano. Voltou para a sua vida, para o seu dia a dia. E o chamado de Deus na nossa vida é assim.
Às vezes, somos nós que criamos os monstros na nossa mente. Não, porque se Deus vai fazer isso, como é que vai ser? Não, porque eu vou ter que voar no meio da... Irmão, esquece isso. As coisas de Deus acontecem naturalmente. Se Deus te chamou e disse que vai fazer algo na sua vida, se você sair voando aqui na igreja, amém, glória a Deus por isso. Mas você vai fazer, sabe o que? Senhor, eis-me aqui, toma posse da bênção e volta a viver o seu dia a dia. Se dependia da graça de Deus antes, vai depender muito mais agora. Porque quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. Ele voltou para sua casa. Não teve nada de sensacional, de extraordinário, não. Ele voltou para sua casa. E uma outra lição que Deus me ensinou nesse texto é que o versículo vai dizer que foram com ele do exército aqueles cujo coração Deus tocara. Entenda uma coisa, você nunca vai estar sozinho quando você estiver no centro da vontade de Deus para a sua vida. Não importa o tamanho da crise, não importa o tamanho dos desafios, sempre vão existir aqueles cujo coração Deus tocou. Vai com o meu servo, eu estou nesse negócio, ajuda ele, abençoa ele, ora com ele, chora com ele, apoia ele. Por isso, irmãos, quando Deus falar o seu coração para apoiar alguém, apoia. Porque essa palavra ela é aplicada nos dois lados. No lado daquele que recebeu o chamado e no lado daquele que tem que apoiar quem recebeu. Você nunca vai estar sozinho nos desafios da sua vida. Você já viu aquele tipo de pessoa que você não conhecia? Você conheceu de repente e parece que é um amigo seu de anos. Tamanha a fraternidade, o carinho, a atenção que a pessoa dedica a você. Esses são aqueles cujo coração Deus tocou. São esses que andam do nosso lado, que não olham para nossas limitações, mas olham para as nossas virtudes, Marcos, e conseguem realçar as nossas virtudes em meio às nossas deficiências. E para fechar essa mensagem, no versículo 27 vai dizer assim: mas os filhos de Belial disseram: é este o que nos há de livrar? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Porém, ele se fez como surdo. Sempre na nossa caminhada, sempre que nós estivermos vivendo a vontade de Deus para a nossa vida, vai ter aqueles que Deus vai tocar no coração para nos apoiar, para acreditar em nós, para nos ajudar. Mas sempre vai ter os filhos de Belial. E quando eu fui pesquisar o que significava filhos de Belial, eu pensei assim, deve ser algum homem que se chama Belial, e esses camaradas são filhos desse tal de Belial. Não é isso. A palavra filhos de Belial, Belial significa perverso, ou perversidade. Filhos de Belial significa filhos da perversidade. Irmão, sempre vai ter gente perversa aparecendo no nosso caminho. Gente para querer colocar areia nos nossos planos, para querer abafar os nossos sonhos, para querer matar os nossos sonhos. O interessante é que esses filhos de Belial, essa expressão sempre é usada na Bíblia para se referir a homens perversos. Inclusive, os homens que violentaram a esposa daquele levita. Eu nunca mais me esqueci daquela lição, uma noite em Gibeá. Até abrindo um parênteses aqui, teve uma lição da EBD que o pastor usou esse texto. E eu tinha um compromisso para ir pregar numa igreja aqui em São Gonçalo, num bairro até naquele domingo à noite. Pastor, não fui não. Aquela mensagem ficou ecoando dentro do meu coração.
sair à noite, dar de cara com aqueles filhos de Belial na rua. Eu falei, é melhor ficar na minha casa mesmo, que aqui eu estou em local seguro. E foi uma bênção eu ter ficado aqui naquela noite. Então sempre vão existir os filhos da perversidade. Esses homens fizeram pouco caso de Saul. Quando Saul é anunciado como rei, ele é apresentado ao povo, eles viram e falam assim, é esse aquele que há de nos livrar dos filisteus, dos nossos inimigos? E o texto vai dizer que eles não dão presentes, eles fazem pouco caso. E aí o texto nos ensina como lidar com esse tipo de pessoa. Você vai ver Saul brigando com alguém, se degladiando, discutindo. Hã? Você vai ver alguém assim? Não, você não vai ver. Sabe o que ele se fez? Ele se fez como surdo. Ou seja, irmão, para de dar ouvido a pessoas que só falam coisas para te colocar para baixo. Para de dar ouvido para pessoas que não acreditam naquilo que Deus vai fazer na sua vida. Quando você encontrar alguém que você conta o seu sonho para ele, ele começa, não, isso aí, irmão, ó, foge deles. Às vezes é filho de Belial. Fica com aqueles cujo coração Deus tocou, porque esses vão te apoiar até o fim. E quando você alcançar a vitória, eles vão cantar o hino da vitória junto contigo. Eu quero orar por você nessa noite. Feche os seus olhos. Quem sabe, Deus já falou que quer fazer algo na sua vida. Quem sabe, Deus já falou para você que o que Ele vai fazer é algo grande, que vai influenciar a vida de muitas pessoas. Mas você tem se escondido no meio das bagagens, porque está com medo das responsabilidades que virão, está com medo dos desafios que virão, está com medo porque quando olha para si mesmo não se acha capaz. Deus está falando com você nessa noite. É inútil se esconder daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Feche os seus olhos. Eu vou orar por você e vou passar o microfone para o pastor. Senhor, nós te louvamos nessa noite, ó Pai. Nós te bendizemos, ó Deus, pelos teus filhos, pelas tuas filhas que vieram à tua casa nessa noite. E eu sei que se eles vieram aqui, é porque o Senhor já havia marcado esse encontro com cada um deles. Deus, tu conheces o coração de cada um deles. E o Senhor sabe daquilo que tu mesmo já dissestes que irá fazer na vida de cada um. Mas eu oro pelos teus filhos para que eles não venham se esconder daquilo que o Senhor quer fazer na vida deles. Senhor, que seja alcançada e concluída, cumprida toda a tua vontade e todos os teus planos na vida dos teus filhos. E que eles possam crer que se o Senhor os chamou, o Senhor é quem vai com eles nesse caminho, capacitando, fortalecendo, ajudando, sustentando, orientando, dando graça. Para que eles possam ir até o fim e assim viverem a plenitude de toda a tua vontade na vida deles. Por isso, Deus, nessa noite, lança fora todo medo. Lança fora toda preocupação, todo complexo de inferioridade, todo sentimento de derrota. Dê aos teus filhos um espírito de ousadia, para que eles possam dizer
Eis-me aqui, envia-me a mim. E assim, viver em toda a tua vontade na vida deles. E acima de tudo, o teu nome ser glorificado. É a nossa oração. É o que nós te pedimos nessa noite, certos da vitória, em o nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite?